Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém, meus amados? Nós vamos orar ao Senhor e em seguida vamos estar lendo o texto da palavra, mas antes vamos orar, abaixa a sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e nos permite estarmos na casa do Senhor. Porque o Senhor nos permite prestar culto ao Senhor, porque o Senhor nos permite ser abençoados. Nós louvamos o teu nome, porque este lugar é lugar da bênção, é lugar onde o Senhor nos visita, fala conosco. E neste momento, Deus, eu sei que o Senhor já esteve falando com cada um de nós, através dos louvores, das orações, das ministrações. Nós cremos, Senhor, que tu estás neste lugar. Quando nós nos reunimos, diz a tua palavra, Deus, onde estiverem dois ou mais reunidos no teu nome, tu estás no meio deles. Então o Senhor está aqui no meio de nós. Louvado seja o teu nome. Oramos para que o teu Espírito continue a falar, continue a nos visitar. Esse momento de ministração da tua palavra seja dirigido, comandado pelo teu Santo Espírito. Eis a minha vida à disposição do Senhor. Usa-me para a honra e glória do teu nome e para abençoar estes irmãos. Oro para que o Senhor possa fazer cumprir a palavra que o Senhor preparou para esta noite, que ela cumpra o propósito que o Senhor já determinou em cada vida, em cada coração. E para este momento nós entregamos ao Senhor este momento e a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos ler o Salmo de número 37, o versículo 4 e o versículo 5. Salmo 37, 4 e 5. E lá vou eu te dizer, te estimular, te orientar, aconselhar a que você decore esses dois versículos do Salmo 37, amém? Decore, são dois versículos muito importantes, muito lindos. E vamos ler também Isaías 46, versículo 10, fica lá para frente de Salmos, passa as páginas aí, Salmos, Provérbios, aí vai vir Eclesiastes, Isaías, Cantares, e aí depois Isaías, antes vem Cantares. Salmo capítulo 37, versículo 4 e 5 e Isaías 46, 10. Amém? Podemos ler? Quem achou, diga achei. Achei. Então vamos lá. Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? Quantos acham esses dois versículos difíceis de decorar? Que gente inteligente, aleluia. Então você vai decorar, amém? Deleite-se, significa agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fica mais fácil para decorar. Capítulo 46 de Isaías, passa aí as páginas da sua Bíblia, vai lá para frente. Capítulo 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agradar. Amém, amados? Glória a Deus, né? Eu vou estar falando com os irmãos sobre os 3 tempos que Deus nos dá. Os 3 tempos que Deus nos dá. Nossa, ficou. Amados, aprouve Deus dar a cada ser humano na terra 3 tempos na sua vivência humana nesta terra. Que tempo é esse? O passado, o presente e o futuro. Todos nós vivemos esses 3 tempos. Ah, pastor, o futuro não chegou daqui a alguns segundos, mas daqui a alguns segundos já chegou o futuro. Amém? Então o futuro, ele vai chegar. Ah, mas eu estou pensando num futuro mais longo. Sim, tem um futuro mais longo, a médio prazo, a longo prazo, e o futuro mais recente, que é
o já, daqui a pouco, daqui a alguns segundos, é futuro, amém? E dentro desse tempo que cada pessoa tem de vida nesta terra, está dividido entre isto que eu falei, amém? Nós vivenciamos esses 3 tempos em nossa vida, e Deus, diga Deus, Deus deseja que eu e você vivencie esses tempos debaixo, diga debaixo da sua orientação, debaixo da sua direção e debaixo do seu governo. O Senhor deseja que vivenciamos cada um desses tempos, passado, presente e futuro, debaixo do governo de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo da direção de Deus, amém? Mas é importante que eu entenda a respeito destas coisas. Deus deseja que nós façamos a leitura desses tempos, nós possamos entender como esses tempos funcionam, como que o presente funciona, como que o passado funciona, como que o futuro funciona. A Bíblia diz que Ele, o Senhor, é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, Ele tem todos esses tempos em suas mãos, Ele mantém o controle de tudo. Por isso lemos esse texto do capítulo 46 de Isaías. Ele diz: desde o início eu anuncio o fim. Ele está no presente, já está falando do futuro. Ele sabe tudo o que aconteceu no passado. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem todo o conhecimento dos tempos reais para ele. E a palavra do Senhor nos fala também que o salmista no Salmo 37, ele diz que nos tempos que vivermos, quando nós começamos a entender que o viver no hoje é o resultado daquilo que vivemos no ontem passado, e as escolhas do hoje presente determinarão, diga, determinarão as consequências do meu futuro, amém? O salmista no Salmo 37, ele fala da satisfação na vida, que você, para ter a satisfação na vida, você deve aprender a agradar-se do Senhor. É o resultado de agradar-se de Deus e entregar o seu caminho, todas as suas escolhas, toda a sua vida, tudo que diz respeito à sua vida, entregar o teu caminho, a tua existência nesta terra, nas mãos de Deus, para que Ele possa agir. E a Bíblia diz: confiar, entregar e confiar, e Ele agirá. Diga, Deus vai agir nos 3 tempos na minha vida. Aleluia. É necessário que nós entendamos isso, meus amados. A visão e o entendimento desses 3 tempos, passado, presente e futuro, vai mudar. Diga aleluia. Vai mudar a nossa história. Tem o poder de mudar a história da nossa vida. O entendimento, a visão desses 3 tempos. É necessário que eu e você entendamos como estamos vivendo nestes 3 tempos. Façamos essa leitura, façamos essa avaliação. Como eu estou vivendo nesses 3 tempos? Você vai dizer, pastora, mas o passado já passou. E eu vou dizer para você que o passado está muito bem presente, no presente, e está manipulando, confeccionando, construindo o futuro. Vou mostrar isso para você, amém? Como temos utilizado esses tempos? Temos usado com sabedoria, com temor, temos usado com prudência. Agora vai, o que devemos saber sobre estes 3 tempos e como devemos usá-los para a nossa bênção? Diga, eu quero usar o passado, o presente e o futuro para a minha bênção.
Aleluia. E nós vamos fazer isso. Primeiro, como eu uso esses 3 tempos para a minha bênção? Vamos falar primeiro do passado. Revise o passado e o considere de forma sábia. Você vai perguntar, mas pastora, revisar o passado? Eu tenho entendido e tenho ouvido até mesmo os pastores pregarem que nós devemos nos esquecer do passado, que não devemos viver o passado da nossa vida. Inclusive a própria Bíblia nos ensina que devemos abandonar o passado, devemos deixar as coisas que ficaram para trás, não é isso? O apóstolo Paulo fala sobre isso, deixando as coisas que ficaram para trás e olhando, indo a caminho daquelas que estão adiante de mim, sigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus. Isso é bíblico, está lá em Filipenses. O apóstolo Paulo falando, mas então, pastora, como revisar esse passado? Como considerar o passado? Nós temos também ditados, um deles é aquele que gosta de passado, né? Quem vive de passado é museu, e etc, mostrando até o quanto o passado, ele é ruim. Mas amados, eu quero compartilhar com você que o passado não é tão ruim assim. Na realidade, ele não é ruim. Ele tem o seu valor. Que o passado, ele não é o vilão da situação e nem sempre deve ser esquecido. Ao contrário, ele deve ser lembrado, revisado, considerado muitas vezes. Então vamos lá, o que a Bíblia mostra a respeito da revisão do passado? O que eu devo revisar e considerar? De que forma? Eu devo considerar e revisar o passado para gerar fé, diga fé. Para gerar fé no meu coração. Olha isso, no Salmo 77, abra sua Bíblia aí, no Salmo 77, a gente já estava lendo no Salmo, agora a gente vai voltar lá, Salmos, versículo 77, nós vamos ler o versículo 5, o 11 ao 14, amém? Acharam aí? Está faltando eu achar. Achei. Capítulo 77, versículos 5, 11 e 14. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Vai para o 11. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os homens. Fico a pensar nos dias passados. Mas não fico a pensar nos dias passados para entrar em deprê. Mas eu uso os dias passados para gerar, diga gerar. Para gerar fé no meu coração. O salmista começa o início do seu salmo clamando por socorro, falando que ele fica a pensar nos dias passados, mas no intuito de se deprimir, se entristecer. Mas já no versículo 11, ele começa a dizer, peraí, eu volto ao passado para me recordar dos feitos do Senhor, dos milagres do Senhor na minha vida. Eu recordo as coisas boas, eu trago à memória aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que está registrado na sua palavra que Ele fez. Então eu vou trazer o passado para o presente, para que Ele gere fé no meu coração. Diga fé. Vira para o teu irmão e diga, o passado tem que gerar fé no seu coração. Olha o que diz o Salmo 143, 5. Passa aí algumas páginas para frente. 143. Versículo 5.
Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Amém. Olha o que o salmista declara: eu volto sim ao passado, mas eu volto para me recordar do que as tuas mãos têm feito. Amados, esse é o segredo de gerar fé no nosso coração. E eu te dou uma dica, isso eu faço sempre na minha vida. Quando eu vou orar, quando eu me ajoelho para orar, eu começo a voltar ao passado bíblico, ao passado particular meu, onde eu vi Deus agir, onde eu vi os feitos milagrosos do Senhor, onde eu pude contemplar que Deus é o Todo-Poderoso, e eu começo a declarar esse passado, e eu trago esse passado para o presente, e daqui a pouco aquele problema que parecia ser tão grande, e que estava me fazendo chorar, ele acaba se tornando pequeniníssimo, e começa a me fazer glorificar, aleluia. Declarando que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele tem tudo nas suas mãos. O salmista declara isso, amados, ele declara que o Senhor é o grande e poderoso eu sou. A lembrança do passado trazia fé ao coração do salmista. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sabe aquilo que Deus já fez na sua vida? Alguns irmãos, há anos atrás, tiveram milagres em sua vida, tiveram momentos com Deus extraordinários, viram Deus abrir as portas, até onde não havia portas, viu Deus fazer jorrar água da rocha, situações em que não havia condições de provisão, mas Deus trouxe. Eu quero dizer para você, traga à tua memória as coisas boas que Deus fez na tua vida, traga esse passado para frente e começa a glorificar, amém? Traga os feitos do Senhor que você tem ouvido falar. Mas já ouvi falar há tanto tempo. O poder de Deus nunca envelhece, amém, meu irmão, minha irmã? O poder de Deus nunca fica atrasado, nunca fica envelhecido, nunca fica sem condições de usarmos porque envelheceu. Não, o poder de Deus é vivo, aleluia. Traga para frente, traga para o teu presente e gere fé no teu coração, amém, meu irmão? A segunda coisa que o passado ele deve fazer na nossa vida, estamos ainda no primeiro tempo que é o passado, para educar e instruir as gerações futuras. Olha o que diz Deuteronômio, é lá no início da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20. Deuteronômio 6, versículo 20 a 24, diz assim a palavra do Senhor: no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Amém? Abra lá em Salmo 44. Nós vamos ler mais esses dois salmos, Salmo 44 e o Salmo 78. É a palavra de Deus nos ensinando como usar esses dois tempos para benefício da nossa vida, esses três tempos, passado, presente e futuro. Salmo 44, nós vamos ler o versículo 1. Olha o que diz aí o Salmo 44, 1. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó
ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Passa algumas páginas, 78 do Salmo. Capítulo 78, versículo 3 e 4. Esse então é exatamente isso que nós estamos falando. O que ouvimos, versículo 3, e aprendemos o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Para que serve o passado? Ah, pastora, só para ficar no esquecimento? Não. O passado serve para educar e instruir as gerações futuras. A Bíblia diz que nós devemos trazer o passado à memória, trazer o passado para o presente, para contar às pessoas que estão no presente, para dizer a elas, principalmente aos nossos filhos, para instruir, para contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é capaz de fazer, para contar as nossas próprias experiências, contar como fomos usados por Deus, contar como nós conquistamos as coisas de Deus, contar como que a fé foi gerada no nosso coração, contar como nós aceitamos a Cristo e recebemos a salvação. É necessário que entendamos que o passado não é de todo para ficar para trás, mas é para ser trazido, para servir de instrução e educação às gerações futuras. A Bíblia diz que o povo de Israel foi orientado por Deus para pegar o passado e instruir as gerações futuras. Amados irmãos, isso chama-se base de vida, alicerce de vida. Os nossos filhos, as novas gerações precisam conhecer o poder do Deus que nos tocou lá atrás. Amém? O poder do Deus que nos salvou hoje. Os nossos filhos precisam conhecer. Amém, meus irmãos? É necessário que o passado seja usado de forma sábia para que a nossa vida possa ser abençoada. E terceiro, para que serve o passado? O passado serve para nos levar ao arrependimento genuíno. Você vai dizer, misericórdia, pastora, eu penso no passado e eu entro em deprê. Eu quero dizer para você que não é para você entrar em deprê. Olha o Apocalipse lá, capítulo 2 do Apocalipse. Final da Bíblia, o último livro da Bíblia. Livro este que um monte de gente tem medo. Vamos lá. Não devia só ter medo, né? Devia temer a Deus e obedecer o que está neste livro. Capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz lá. Acharam Apocalipse? Tem aí na sua Bíblia? Ou já chegou uma turma querendo arrancar? Deixa não, tá? Capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se o quê? De onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Capítulo 3, aí mesmo no Apocalipse, versículo 3. De novo, Jesus fala isso a uma outra igreja. Aqui ele está falando da igreja de Éfeso, esse que a gente acabou de ler. E agora ele está falando da igreja de Sardes. Capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Olha o Salmo 32. Vamos voltar lá no Salmo. Capítulo 32. O versículo 5. Capítulo 32, versículo 5. Acharam o Salmo aí? Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse,
confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O outro benefício do passado, deste tempo, e para a gente usar de forma correta, nem sempre é para ser esquecido, mas o passado, esse tempo que Deus nos deu, é para que eu e você usemos para nos levar ao arrependimento genuíno. Amados, a lembrança do passado deve nos levar a nos arrependermos. É de grande importância para a nossa saúde espiritual e em todas as áreas. Por quê? Porque a maioria, diga maioria, a maioria dos nossos problemas do hoje são resultado do nosso passado, das atitudes erradas que cometemos no nosso passado. Esse que é o problema, e o Senhor deseja que nós nos arrependamos. A falta do arrependimento vai atrasando, vai atrapalhando o nosso presente e complicando o nosso passado. A Bíblia nos manda, nesse texto de Apocalipse que falamos, lembra-te de onde caístes, reconhece diante de Deus o pecado e não encubra as tuas culpas. Muitos dos problemas que estamos vivendo hoje são resultado de atitudes erradas que nós vivenciamos lá no passado. Então eu preciso voltar lá. Ai, pastor, tem que esquecer o passado. Ei, não está atolado aqui. Está pesado aqui. Está atrapalhado no hoje. Está encarqueirado no presente. Está feio. Então eu preciso voltar lá. Ficou lá. Eu preciso voltar. O salmista declarou, enquanto ele escondeu, enquanto ele guardou, enquanto ele não voltou lá e não se arrependeu, ele não obteve vitória. Vira para o teu irmão e diga: a tua vitória está no arrependimento das coisas passadas. É necessário, irmãos. Pecado não se passa borracha humana. Pecado se invoca e se passa o sangue de Jesus. Amém? E ele não se passa de graça. Eu invoco através do quê? Do reconhecimento. Eu devo reconhecer aonde errei. Jesus Cristo disse às igrejas da Ásia: volta lá atrás, lembra-te, volta ao passado. Lembra-te de onde você pisou em falso, de onde você caiu, de onde você se desviou, de onde você praticou aquilo que feriu o coração do Senhor. Mas não somente isso, isso é tudo. Mas ainda tem uma complicação a mais. O diabo pega isso, porque é o pecado que abre as portas das maldições. É o pecado que atrai Satanás. É o pecado que dá legalidade ao diabo de mexer na nossa vida. Por isso é necessário que nos arrependamos, nos lembremos. Às vezes as pessoas dizem: pastor, ora por mim por causa disso, a vida está toda complicada. E aí você começa a orar, e eu já não tenho feito tanto mais isso. Em vez de começar a orar, eu já começo com um monte de perguntas. Fica mais fácil. Aí a oração vai mais direta. Já começo com um monte de perguntas para localizar as minas. O campo está minado. E aí nós vamos localizando as minas. E vamos já conduzindo aquele indivíduo para se lembrar daquela mina. E para começar a desativá-la pelo poder do arrependimento e do sangue de Jesus. Diga aleluia pelo sangue de Jesus na minha vida.
Oh, aleluia, glória a Deus. Lembra-te de onde você caiu, meu irmão. Se arrependa. Os pecados são o grande vilão da vida amarrada e infeliz. Viu? O grande vilão dos teus problemas não é o vizinho, não é a vizinha, não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é o avô, não é o marido que foi embora, não é o patrão que te deu o cano. Não. São os nossos pecados. As pisadas em falsa, as nossas más escolhas. E o pior, esquecemos e deixa a vida nos levar e vamos para frente. Não, voltar lá atrás. Amém? Todo mundo está aqui, amém? Amém? Terceira coisa a respeito do passado. Para que ele me serve, pastora? Não é para esquecer, não? Não. Para nos curar das feridas doloridas da nossa alma. Agora você vai falar misericórdia, vai até se benzer. Porque geralmente nós ensinamos que você deve esquecer-se das dores do passado para que você fique curado. Só que antes de esquecer, você tem que se lembrar. Bata no ombro do seu irmão e diga: Deus vai fazer você se lembrar de tudo que te machucou e te feriu. Vai doer, mas depois Ele vai poder curar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai nos poder curar as feridas do nosso passado. A Bíblia diz que nós devemos verdadeiramente colocar o nosso caminho diante do Senhor. Devemos primeiro revisar as nossas dores e feridas. Todas as dores da nossa alma precisam ser primeiro expostas. Elas precisam primeiro ser trazidas à nossa memória no presente, para que possamos de verdade dar lugar, dar oportunidade para cura. A palavra de Deus diz: como que eu faço isso, pastora? Para que eu trago Mateus capítulo 18? Para que eu trago as minhas feridas? Para que precisa disso, pastora? O que eu vou fazer com elas, uma vez que ela vai doer muito? Capítulo 18, versículo 21. Capítulo 18 de Mateus, versículo 21, 22 e 32 a 35. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Agora pula, a gente vai, tá tentando ganhar tempo aí. Versículo 32, pula para o 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Agora vamos para 2 Coríntios. Guarda aí esse texto, eu vou voltar nele. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo falando também sobre o perdão e falando sobre o perigo de guardar a queixa. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Acharam aí 2 Coríntios, amém? Quem achou, diga achei. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás, diga Satanás, diga não tenha vantagem sobre a minha vida. E aí o apóstolo Paulo diz: pois não ignoramos as suas intenções.
Amados, para que precisamos do passado? Para trazer as feridas doloridas da minha alma. Eu preciso trazê-las. Pastora, mas elas estão lá atrás, elas doem demais. Elas são feridas horríveis, elas sangram, elas têm pus, elas me machucam só de falar e eu começo a chorar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não existe cura se você não trazê-la para os pés de Jesus Cristo. Amém? E para trazê-la, você precisa lembrar-se dela. Você tem que ir lá no passado e trazer essas feridas. Deus quer te curar. Diga amém, eu serei curado. O Senhor deseja que eu e você possamos detectar no nosso passado aquilo que precisa ser curado, liberto, aquilo que precisa ser jogado bálsamo, aquilo que precisa ser aliviado. E a primeira coisa a se fazer para isso, segundo a palavra de Deus, é perdoando. Pastora, você quer dizer que aquela pessoa horrível, que destruiu minha vida, que acabou com a minha casa, que roubou meus bens, que me humilhou, que isso e que aquilo, que me até aleijou, eu tenho que perdoar? A palavra de Deus te responde, sim. E Jesus Cristo disse para os discípulos, a condição, a capacidade do perdão, ela não se limita a um número de agressões. Quando ele disse 70 vezes 7, ele estava dizendo infinito. Atitude infinita, sempre, o tempo todo, para com qualquer pessoa que seja, para com qualquer tipo de agressão, para com qualquer tipo de agressor. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, e o apóstolo Paulo joga uma luz sobre esta questão do perdão, e ele diz que o problema do perdão, além de termos aquilo que o próprio Jesus disse, e aí o apóstolo Paulo confirma isso de uma forma até mais clara. Jesus conta uma história, quando ele fala da capacidade de perdoar e quantas vezes devemos perdoar. Ele conta uma história de um conservo que vendia para o seu superior senhor, de um servo que vendia para o seu superior senhor, uma dívida impagável. Diga impagável. O que é impagável? Não tem como pagar. Amém? Pronto, tá? Interpretado. Ele pede perdão, que o Senhor dele perdoe aquela dívida, e a Bíblia diz que o Senhor dele se compadeceu dele, da dívida impagável, e o absolveu. Disse para ele, você não precisa pagar, eu perdoo a sua dívida impagável. Ele saiu todo feliz, ele foi passeando pelas ruas, alegre. Eu estava morto, fuzilado, não tinha chance para minha vida, nem para minha família, mas o meu Senhor acaba de me perdoar uma dívida impagável. Ai, como eu estou feliz. E aí ele avista um irmãozinho que era seu conservo. A Bíblia diz que ele olhou aquele conservo e diz, você me deve R$500. Já te dei um mês para pagar e você não pagou. Eu quero agora os R$500. E aí o conservo disse para ele, eu não tenho como te pagar. Eu fiquei desempregado. A minha família está passando necessidade. Eu ainda fiquei doente. Eu estou com filhos doentes em casa. Eu não quero nem saber. Pague-me ou eu te mato. E começou a apertar o pescoço do seu conservo. A Bíblia diz que um dos servos daquele senhor que havia perdoado uma dívida como? Impagável. Viu a cena,
E foi lá no Senhor que perdoou a dívida impagável e disse para ele: sabe aquele servo que você perdoou uma dívida impagável? Ele está lá apertando o pescoço do seu conservo por causa de R$500. E o Senhor disse: ah, é mesmo? Traga ele aqui. Escuta aqui. Eu não te perdoei uma dívida impagável? Sim, Senhor. Se você vendesse tudo que você tem, pedisse emprestado para todo mundo, você poderia me pagar? Não, Senhor, porque a dívida é impagável. Pois é, e eu te perdoei. E agora você me aparece apertando o pescoço do seu conservo que deve R$500 para você, querendo matá-lo porque ele não tem condições de te pagar uma dívida pagável. Verdugos, atormentadores, peguem este servo, joguem ele nas trevas para ser atormentado. Amados, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, porque em seguida que ele conta essa história, ele diz assim: assim, vosso Pai Celestial, que nessa história é o Senhor, que perdoou a dívida impagável, assim, vosso Pai Celestial, também não perdoará as vossas dívidas, se vocês não perdoardes aos homens as suas ofensas. O que o Senhor está querendo dizer? Que quando eu não perdoo, pastora, mas aquela pessoa que me machucou, que me destruiu, que me isso, que me aquilo, que pastora, e que acabou com a minha vida. Não. Se você não perdoar, sua vida está acabada. Eu quero dizer que você tem que perdoar. E mais, tem que trazer este passado à lembrança. E não é perdoar em atacado, é perdoar cada uma das dívidas, cada uma das ofensas, cada uma das agressões, tenha sido feitas por pai, por mãe, por tio, por avô, por marido, seja quem for. O Senhor diz para você: eu quero curar o teu presente e abençoar o teu futuro, mas você precisa trazer o passado e curar esse passado pelo perdão. Diga aleluia. É para você, meu irmão, minha irmã, ser livre, ser liberto. Lembra que eu disse que os problemas, a maioria dos nossos problemas hoje são resultado daquilo que fizemos no passado. E o Senhor diz, e o apóstolo Paulo também declarando: eu não quero ficar na mão de Satanás, porque não ignoro os seus ardis. Por isso eu perdoo. É isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2. Então é importante, meus irmãos, que nós levemos isso a sério. Queremos viver esses 3 tempos na bênção? Quantos querem? Diga amém. Então vamos levar a sério o nosso passado. Eu esqueci o passado. Se tem dor lá, se tem ferida purulenta, se machuca quando você lembra, se você tem pesadelo, se você arranja os dentes, se você não consegue olhar, tem que trazer para o presente e perdoar. Amém, meu irmão, minha irmã? Você está aí comigo? Invocando o poder do sangue de Jesus. É este sangue que nos purifica, que nos lava, que nos liberta. E quem vai te ajudar? O maravilhoso, o carinhoso, o fofo, o querido, o sensível. O que mais que eu posso falar para descrever a pessoa maravilhosa do Espírito Santo? É Ele que vai estar com você. Aleluia. Amém. O que devemos ainda fazer sobre esses 3 tempos? Devemos saber e como devemos usá-los para a nossa bênção. Passemos para o próximo tempo,
É o presente. Escolha agir sempre de forma correta no presente. Diga correta. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Olha o que diz lá. Deuteronômio 4, versículo 39 e versículo 40. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, 5º livro. A gente já leu aí. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Amém? Agora, no mesmo livro, nós vamos para o capítulo 30. Essas páginas aí, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 19. A palavra aqui em foco é hoje. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Escolha agir sempre de forma correta no presente. Segundo a Bíblia, a vida é uma semeadura. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, não tem conversa. Nunca colheremos o que não plantamos. Só vamos colher os frutos da semente que plantamos no passado. Correto? Então, nós precisamos entender este princípio. O Senhor está dizendo nesses dois capítulos que nós lemos, o capítulo 4 e o capítulo 30, que nós devemos observar hoje, diga presente. É no hoje que eu preciso escolher a maneira correta de agir. É hoje. Não é para deixar para amanhã. Não é para deixar para depois, de enrolar tudo, de prejudicar tudo, de fazer o inimigo entrar e assolar e destruir. É hoje. O Senhor, nos 2 versículos, Ele diz: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. É hoje. Vira para o teu irmão e diga: é hoje. Não vai ter pizza não, tá? É hoje para você tomar a decisão certa. É hoje. Você não vai esquecer mais disso. É hoje o dia de eu me consertar com Deus. É hoje o dia de eu amar a Deus sobre todas as coisas. É hoje o dia de eu perdoar. É hoje o dia de eu me fazer as pazes com o Senhor. É hoje, é hoje, é hoje. E o Senhor disse para o povo estava para entrar na terra prometida. Já tinha passado pelo deserto, estava na beira da terra prometida, estava na boca, na porta. A Bíblia diz que o Senhor falou para eles: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas. Escolhe, pois, a vida. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ah, Deus é dono da maldição? Não, sou eu. Como assim, pastor? Eu é que chamo a maldição. Eu que atraio a maldição. Eu tenho domínio sobre a maldição. Ah, ainda bem que é só a senhora, pastora. Sinto dizer que você também. Você está comigo nessa. Se você é humano, você está no meu balaio. Somos nós, amados. A maldição não é dada por Deus. É eu que atraio quando eu não obedeço. Os princípios e os mandamentos de Deus são para a nossa bênção. É como se fosse uma cobertura
Imagina que este prédio estivesse esta parte aqui toda coberta, como ele está. Mas esse outro lado aqui estivesse descoberto. Esta parte coberta protege as vidas das pessoas que estão aqui de raios, trovões, granizos, abelhas, bichos que vêm do ar. E desse lado, apesar de aparentemente ter uma luz forte, o brilho do sol, as pessoas parecem que estão muito mais não tem cobertura, não tem proteção. Os raios vêm e matam. E vocês sabem, no Brasil está cheio de casos de pessoas mortas por raios. E é fulminante. Raios, trovões, vendavais. Os meus princípios te colocam debaixo da cobertura de proteção. Quando eu renego os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a bênção do Criador sobre a minha vida, porque é o Criador, Ele é dono. Ele disse, olha, aqui vocês têm proteção, obediência, mandamento, princípio. Aqui vocês ficam descobertos. Trovões, tragédias, coisas ruins, bichos malignos. Quando eu escolho ficar aqui, por isso ele disse, é de vocês a escolha. Escolhe, pois, a vida para que viva. Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não diz que Deus vai ficar de braços cruzados e não vai fazer nada enquanto eu não cumpro o seu mandamento. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o livre-arbítrio me dá a escolha de dizer, eu quero a bênção de Deus e a vida, ou eu não quero, eu quero a maldição e a morte. O Senhor disse no hoje, escolha viver uma vida de temor. O Salmo 128, versículo 1, diz que o Senhor abençoa o homem, a mulher, aquele que teme a Ele, e é feliz nesta terra. Diz lá o Salmo, como é feliz quem teme ao Senhor. Ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Amém? Precisamos agir no presente com sabedoria. Tome cuidado com esse negócio, deixa a vida me levar. Quem leva a vida é você, meu irmão. Está no poder da tua escolha. Você jovem, principalmente, não pense você que o que você tem escolhido hoje não vai te trazer nada amanhã. Não existe essa possibilidade. O que você está escolhendo hoje vai determinar o que você vai ter e ser amanhã. Então, aprenda hoje a ser sábio. Deus te deu esses 3 tempos. O passado para você agir de forma correta com Ele. O presente para você ter temor e sabedoria em escolher as tuas atitudes, a maneira como você vai viver. Nós precisamos pensar nestas coisas, amados, para não fazermos besteira. E por último, construa teu futuro pela divina esperança no presente. Diga aleluia. Olha o que diz Romanos, capítulo 4, e eu vou fazer você já ficar de pé, para a gente estar profetizando algumas coisas aí, amém? Antes da gente orar. Romanos. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. 4, versículo 18 até o 21. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, diga mesmo assim,
Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido, diga fortalecido. Foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, diga eu estou convencido. Aleluia, só um pinguinho de gente que está. De que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Esse último tempo, que é o futuro, que Deus dá para todos os seres humanos. Seja de curto, de médio ou de longo prazo. Todos nós em algum tempo, nós vamos estar. O Senhor quer que eu e você construamos o nosso futuro. Ah, não é Deus? Não, sou eu e você que constrói. E nós fazemos isso usando os dois tempos. Lembra do passado? Usa o passado de forma correta. Para você começar a ter libertação aqui, no presente. E por causa do passado, que já te trouxe as dores do presente, tenha sabedoria, prudência e temor para viver o presente. E para construir com as tuas atitudes presentes o teu futuro. A Bíblia diz que Abraão, de que forma eu construo o meu futuro? Com fé, com esperança, com perseverança. A Bíblia diz que Abraão construiu o seu futuro maravilhoso, um futuro impossível de se construir. Ele construiu com fé, diga fé. Ele construiu com esperança, diga esperança. Ele construiu com perseverança, diga eu vou perseverar. Meus irmãos, o nosso futuro, ele pode ser construído de forma extraordinária. A Bíblia diz que Abraão não tinha nem em que crer, isto é, não tinha onde firmar a sua esperança, não tinha nada. Ele era um homem velho, de 100 anos. Sua mulher, além de velha, era estéril. E uma mulher velha não tem mais condições de procriar, porque não tem mais menstruação. A Bíblia diz que ele não tinha em onde ter esperança. Então ele foi ter esperança em Deus. Diga, minha esperança é o Senhor meu Deus. Meu irmão, mesmo que você não tenha nada para se firmar, porque não tenha como pensar, não tenha como sonhar, eu quero dizer para você que Deus é o teu suficiente sonho, amém? O teu Deus é a tua suficiente esperança. Mas detalhe, o presente deve nos fazer construir o futuro com profecia. Boca não foi feita só para comer, tá bom? Tem até um videozinho que fala, a boca foi feita para comer. Não, boca não foi feita só para comer. E nem também só para reclamar. Vira para o teu irmão e diz, está reclamando, irmão? Diga para ele, Jesus vai mudar a tua boca hoje. Jesus vai mudar a tua boca hoje. No lugar da murmuração e da reclamação, você vai colocar profecia. Quantos de vocês já profetizaram no futuro? Quantos de vocês já profetizaram o teu futuro? Então você vai começar a profetizar. Eu quero que você feche os olhos agora, aí sentado mesmo para ficar confortável. Começa a pensar no teu futuro. Quem não está de olho fechado não tem futuro. É isso que eu estou entendendo? Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã, menino, menina, adolescente. Fecha seus olhos. Quem sabe o teu futuro, menina, menino, é casar-se, é ter um lar feliz, porque o seu hoje não é feliz, mas você quer um lar feliz. Você, senhor, senhora, quem sabe construir alguma coisa ligada a negócios. Quem sabe resolver o teu problema conjugal. Quem sabe restituição da tua família, levar embora a tua família e você ficou sozinho. Quem sabe
restaurar as tuas finanças. Quem sabe uma casa própria, um carro. Quem sabe aqueles sonhos mais simples, uma roupa nova para ir a uma festa, um lugar para passar o Natal, um lugar para passar as férias. Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Deus sabe, Deus sabe. Eu quero que nesta hora, você pensou, amém, de olho fechado, eu quero que você abra a sua boca e comece a profetizar. Pastora, como que profetiza? Eu nem sei fazer isso. Você vai começar a declarar: eu profetizo no nome de Jesus que eu vou viver isto, e diga isso que você vai viver. Eu profetizo em nome de Jesus que eu vou me casar com um homem abençoado, com um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu profetizo que as minhas finanças, elas vão estar equilibradas. Eu profetizo que a minha despensa, a minha casa não vai ter mais falta, mas vai ter abundância, vai transbordar. Eu vou dar, eu vou poder dar. Ou você vai começar a profetizar. Quem sabe você está precisando de cura, começa a profetizar: eu profetizo o meu coração restaurado, as minhas artérias curadas, o meu estômago sarado. Eu profetizo a libertação do meu lar. Eu profetizo, oh, a igreja, a bênção do Senhor na igreja, o crescimento numérico estrondoso da igreja. Eu profetizo. Começa, irmão, vai profetizando. O Espírito Santo está neste lugar. Eu profetizo mudança na minha casa, no meu marido, na minha vida. Oh, ele vai ser um cristão. Eu profetizo meu marido aqui dentro desta igreja. Eu profetizo meu marido louvando ao Senhor. Eu profetizo meu filho restaurado, longe das drogas. Eu profetizo meu filho servindo a Deus neste altar. Eu profetizo, Lamacharalamaias, Deus Todo-Poderoso, Tu estás neste lugar. O Senhor está devolvendo sonhos. Suricanta Lamachalamasuriandalabas. Profetiza, irmão, profetiza, irmã. Há um poder grande aqui. Lamachalamalaias, suricanta lamaias. Há poder de Deus. Eu posso sentir na minha vida. Labachiriandalabassuria. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Oh, profetiza, profetiza. Começa a viver. Começa a sentir você lá. Começa a sentir a coisa chegando. Profetiza o emprego. Profetiza o emprego. De repente, você está desempregado há muito tempo. De repente, te roubaram a dignidade do trabalho. Oh, você vai profetizar. E não vai profetizar qualquer trabalho, não. Você vai profetizar um trabalho muito bom. Um trabalho com excelente remuneração. Um trabalho com todas as qualificações que você precisa. Um trabalho que vai te garantir um convênio abençoado. Um trabalho que vai te garantir todos os benefícios da CLT. Você vai profetizar. Quem sabe você precisa pagar as dívidas. Você está sendo perseguido. Você está sendo jurado de morte. Quem sabe começa a declarar. Profetiza, profetiza, profetiza. Eu profetizo essa dívida paga com honra, porque o meu Deus não me deixará envergonhado. O meu Deus é Deus de suprimento. O meu Deus é Deus de provisão. O meu Deus é Deus de libertação. O meu Deus é Deus de livramento. O meu Deus é Deus de salvação. Alamachalabassuria. Oh, labaxererebecaias. Santo de Israel, Tu estás neste lugar. Ó Deus, pelo poder do Teu nome, agora você pode levantar. Levante na mesma unção. Levante nesta unção. Não deixa ser roubado, não. Levante-se nesta unção, visualizando a tua bênção. Porque você vai contar este dia. Porque o Senhor está neste lugar. Você vai contar este dia.
Você vai contar esse momento em que foi selado no céu a tua vitória. Ori canta lamachalabassuria. Senhor nosso Deus. Ori calamaxerebecaias. Santo de Israel. Tu ouvistes, Pai, que teus filhos se posicionaram para mudar os tempos. Os teus filhos se posicionaram, Pai, para alterar o curso dos tempos, Senhor. Os teus filhos se posicionaram no presente para resolver as questões lá do passado e para construírem um futuro deles. Eu oro em nome de Jesus. Assim como eles profetizaram. Diga, sou eu. Sou eu este aí. Sou eu que vou receber a bênção. Sou eu que estou dentro. Eu vou receber a minha vitória, conforme eu profetizei. Agora deixa eu orar e selar. Espírito Santo, assim como eles profetizaram, assim como elas profetizaram, assim como os jovens profetizaram, assim será feito, assim acontecerá, assim eles vão viver, assim eles vão celebrar, assim a história deles será mudada para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Eu profetizo que assim será, conforme eles abriram a boca e profetizaram. Amém e amém. Aplauda a Deus, aleluia. Uhul! Glórias ao nome do Senhor nosso Deus.